Alô, galera! Aqui quem fala é André Perim, aqui do meu lado, André Budon. Nós somos o Cone do Silêncio. Hoje estamos no nosso episódio número 18. E hoje vamos saber por que André Budon disse que a pessoa que levou a vida mais rock and roll foi Frank Sinatra. Vamos saber tudo sobre a vida do The Voice. Não o programa, o homem, Frank Sinatra. Então, vocês aguardem que daqui a pouco a gente está de volta. A gente está de volta, mas eu vou fazer uma pequena correção. Eu não disse que ele era o mais rock and roll. Só disse que não tem ninguém mais rock and roll que Frank Sinatra. E por que ninguém é mais rock and roll que Frank Sinatra? Porque ele era filho de um imigrante italiano que tinha tudo para ser um delinquente, que flertou com a máfia, sim, mas que se tornou a maior referência vocal do planeta, o maior cantor popular de todos os tempos. Foi o primeiro ídolo de adolescente no mundo. Foi o primeiro músico, o primeiro artista a ter a despertar a atenção do entretenimento para a força do adolescente, para a força do jovem. Foi um cara que foi ator de cinema, foi produtor de cinema, foi cantor, foi dono de gravadora, colocou uma cidade no mapa, foi Las Vegas, criou uma indústria de entretenimento, era absolutamente leal com seus amigos e absolutamente rigoroso com qualquer vacilo que alguém desse, bateu de frente com a imprensa ao longo da carreira inteira e namorou as mulheres mais bonitas do mundo. Isso. Era um modelo de masculinidade para os homens, milhões o invejavam, as mulheres eram loucas por ele, ele farriou com seus amigos o tempo inteiro, trabalhava incansavelmente. Então, nada pode ser mais rock and roll do que isso. O Sinatra pode ser que tenha algum cara tão rock and roll quanto ele, mas mais do que ele não houve. É isso aí. Isso aí. Então vamos falar assim do surgimento do Sinatra, né? Ele era crooner da Big Band, quer dizer, ele participa da Big Band do Harry James e depois do Tommy Dorsey. Né? A história é a seguinte, ele começou tarde a carreira, né? Assim, teoricamente mais tarde. Ele era louco por conjunto vocal. Isso foi uma febre nos Estados Unidos. Você tinha as Andrew Sisters, depois você teve The Platters, você teve, isso nos anos 60 já, né, os conjuntos vocais negros de Doo-wop, aquela coisa. Aqui no Brasil você teve conjuntos vocais, o Quatro Ases e um Coringa, Demônios da Garoa, que eram baseados, os cariocas, que eram baseados nesses conjuntos vocais. Então ele começou em 1935, com um conjunto vocal local, ele é de New Jersey, né, nasceu em 1915, filho de imigrantes, o pai dele era bombeiro, a mãe dele era dona de casa, extremamente católicos, aquela coisa bem do... Porra, quem viu o Poderoso Chefão, sabe, vê Little Italy, entende mais ou menos como é que foi a infância do Sinatra. Sabe, uma infância muito pobre, não faltava comida, mas era muito pobre, e com uma influência danada da máfia. Ele era afilhado do Victor Moretti, que era um dos capos da máfia em Nova York, na época, né? Então ele começou rapidamente, ele já começou com 20 anos de idade, cantando nesse grupo vocal. Depois ele largou, foi trabalhar como garçom, cantor, num restaurante de beira de estrada, no estado de Nova York. E ele começou a fazer um sucesso relativo, fez alguns testes, fez uma audição e acabou entrando na orquestra do Harry James em 1938. Ele durou pouco tempo na orquestra do Harry James, porque
o Harry James era uma big band de segundo escalão. Aí a gente também, aí acho que aí eu abro espaço para a gente falar um pouco também sobre o fenômeno que foram as big bands nos Estados Unidos. O que acontecia com as big bands, isso até a gente, qualquer hora vamos fazer um programa só falando de big band, Porra, que é um assunto maravilhoso. Agora, o que acontecia com as big bands era o seguinte: os cantores das big bands não eram a atração principal. A atração principal da big band era o líder da big band, que era o instrumentista que, em geral, puxava a sardinha para o instrumento dele. Então, assim, cada big band... Isso é interessante, porque cada big band tinha uma característica basicamente instrumental, de arranjo e repertório. O cantor não era a figura mais importante da big band. Isso foi dando até o momento, porque, na verdade, todos esses cantores de big band, ou a grande maioria deles, começaram a ficar mais ou tão famosos que essas big bands e foram se afastando das big bands. Isso aconteceu com o Sinatra, aconteceu com a Ella Fitzgerald, aconteceu com quase todo mundo, né? Tipo, começou a crescer e aí tornou um outro mercado. Agora, esse mercado, que a gente pode chamar da era das big bands, é uma época muito grande, né? Porque ela foi o quê? Quer dizer, o final ali da década de 20 até o pós-guerra, né? Assim, o auge foi no final da década de 30 até o final da Segunda Guerra Mundial, né? E durante a guerra, assim, isso foi usado, assim, virou uma febre enorme, assim. As big bands era uma coisa enorme. Era a válvula de escape, né? De um povo que estava... Era a válvula de escape de um povo em regime de guerra, né? Jovens indo lutar no fronte europeu, no fronte asiático. E você passou... Elas tiveram um impacto na cultura americana e que foi absolutamente uma válvula de escape de uma época que era muito sombria, né? E esses caras fizeram parte do esforço de guerra, né? O Glenn Miller morreu. Sim. Glenn Miller, que foi o líder da maior banda, né? Da banda mais famosa, da banda mais popular, ele morreu no Canal da Mancha, em 1941, indo fazer um show para as tropas. Não, imagina o que é. Você está lá no meio, tomando tiro na cabeça, bomba na cabeça, e daí vem uma big band tocar num baile, porra, lá para as tropas, entendeu? É um negócio. Baile não, porque mas quer dizer, não deixa de ser um baile, né? Não deixa de ser um baile. É um baile no front, mas é um baile. E agora, tinha uma característica assim, você tinha basicamente uma divisão das big bands. Você tinha as big bands mais líricas, românticas, e a mais swing, né? Que a swing era mais para dançar, né? Então, basicamente a situação... eram todas para dançar, na verdade. Uns o bom e velho mela cueca, outros o bom e velho esquenta sovaco. Isso. Não, na época não era esquenta sovaco. Era o foxtrot, né, na verdade. Não, e você tinha, como você estava dizendo, cada band líder tinha um instrumento específico. Por exemplo, o Benny Goodman era clarinetista, o Tommy Dorsey era trombonista. Isso mudava. Eram pianistas. Isso mudava a estrutura de cada líder de Big Band puxava a sardinha para o seu instrumento, óbvio. Né? E por causa disso você tinha diferenças muito, muito claras dos arranjos, né? Não, isso era um barato. Você escutava uma e dizia, não, essa orquestra essa é tal, por essas características. Um dia eu chego lá, eu gosto pra caramba, mas não entendo tanto. Eu adoro, eu acho super legal. Mas, exatamente, os caras conheciam. Por exemplo, o Glenn Miller, ele tinha as cordas. O Glenn Miller, você quer ver um negócio que é característico do Glenn Miller? A surdina nos metais. Mas isso a gente vai fazer um programa especialmente para isso. Isso. Então, voltando ao Sinatra. Então, ele aparece, ele surge na banda do Harry James, faz sucesso, passa a ser a estrela da banda. Mas o Harry James era um segundo escalão, era a segunda divisão das big bands, não era o top de linha. Aí vem um cara que era do top,
que era da estratosfera desse segmento, que era o Tommy Dorsey, e leva ele para a banda. E foi lá que ele começou a desenvolver a técnica vocal dele, porque a gente também tem que lembrar de uma coisa. Assim, o Sinatra, e antes um pouco, antes, né, e a maior influência como cantor do Sinatra, que era o Bing Crosby, foi a primeira geração a usar o microfone como um instrumento. Sim. Sim. A gente entende, a gente imagina o seguinte: até o começo do século XX, até as primeiras 2 décadas do século XX, a escola vocal ainda era do bel canto. Sim, né? porque inclusive você tinha aquele microfone, mas o cara tinha que berrar, né? Exatamente. O cara tinha que fazer aquela... Você tinha que ter dotes, entre aspas, operísticos, para você, sabe, aparecer numa... Até porque era um microfone para gravar todo mundo. Se o cara não tivesse gogó, a voz sumia, né? Não tinha mixagem, né? Mas não tem gravar o instrumento de cada vez, não. Era tudo 1, 2, 3, vamos lá. O cara cantava com orquestra aqui. A gente vai chegar lá, falar do fenômeno. Só que, por exemplo, quando você fala isso, eles aprenderam a usar o microfone como instrumento, por exemplo, o efeito, que hoje a gente nem pensa nisso. Vibrato. O que é vibrato? O som aumentar e coisar. Ele fazia vibrato com o microfone, ou aproximando e afastando. Aproximando e afastando. Ou afastando a mão, entendeu? Então, não, assim... E depois o seguinte, pelo fato do microfone captar, pela capacidade de captação do som do microfone, você passou a cantar mais coloquialmente. Sim. Entendeu? Você passou a criar uma inflexão vocal, entendeu? Para dar o sentimento, para interpretar melhor a letra, interpretar as nuances da letra. Então, é a primeira geração. E o Sinatra se tornou um mestre nisso, né? Nos anos de Tommy Dorsey, ele foi aprendendo. Ele aprendeu muito a respiração, né? Você estava falando sobre... O Tommy Dorsey era trombonista. O Tommy Dorsey tinha uma técnica que é o seguinte: ele pegava uma frase musical, vou dizer uma frase musical como se fosse uma frase que você vai falar. O que a gente faz? No momento, a gente respira antes de falar, fala a frase inteira e, no final, você respira de novo. O Tommy Dorsey tinha umas malandragens que era quebrar ritmicamente a frase e dava uma respirada rapidinho. Então, ele conseguia prolongar a frase e trabalhar muito uma coisa que isso é uma coisa muito difícil para cantor, para músico em geral, que é o fim a gente chama a morte da palavra. Entendeu? Então, uma coisa é você falar você, outra coisa é você falar você. Que é uma coisa que locutor, que a gente não é locutor, mas locutor, em geral, trabalha muito isso, né? E o Frank Sinatra ficava olhando e estava falando, eu posso passar isso para a voz. E ele começou a passar isso para a voz. Então, assim, ele dava uma impressão de ter uma potência vocal maior do que os outros. Não que fosse menor, mas, na verdade, era o lugar onde ele respirava. Isso tinha muito a ver com, vamos dizer, o ilusionismo, porque ele respirava num lugar que você não percebia que ele estava respirando. E talvez de uma forma mais... Entendeu? E ele percebeu que o Tommy Dorsey fazia isso, que ele ficava assim, porra, o cara não perde... O cara não para ele respira. Não, e ele tinha... ele era muito cioso, né? Assim, apesar de ser fumante, né, o que era uma coisa comum naquela época, todo mundo fumava, ele era muito, muito cioso em relação à voz dele. Ele sabia que a voz dele... A coisa que ele mais gostava de fazer era cantar. Então, ele praticava respiração, ele nadava muito, ele praticava a respiração, ele segurava, ele atravessava a piscina 2, 3 vezes, entendeu? Segurando a respiração. Ele sempre teve muita preocupação em manter a voz límpida. E sempre que ele teve algum problema de voz, sempre foi por causa de estresse. Nunca de abuso, até porque ele sempre foi malandro agulha. Depois a gente vai chegar nisso. Ele sempre foi esperto em relação Ele criou uma imagem, mas sempre se cuidou. A gente vai chegar nisso um pouco mais à frente. Sim.
Então, voltando aqui à história, né? Ele vai para a banda do Tommy Dorsey, começa a gravar, ele passa a dividir as atenções e a monopolizar as atenções do Tommy Dorsey, competia no palco com o Tommy Dorsey, era um dos momentos mais legais do show, é quando ele levantava, porque o cara ficava sentadinho numa cadeira, né? O cantor. Aí, na hora de cantar, levantava, ia para o microfone e cantava. Porra, você tinha toda uma mise-en-scène do cantor. Então, ele começou a ganhar mais destaque e pediu para o Tommy Dorsey, cara, eu quero gravar umas coisas solo. Ele tinha um contrato com o Tommy Dorsey e aí era um contrato leonino. O Tommy Dorsey levava quase 50% de qualquer coisa que ele gravasse solo. Estava disponível no contrato, né? Estava estipulado no contrato. O Tommy Dorsey permitiu que ele gravasse, ele gravou alguns compactos, começaram a vender bem. Ele em 41, ele entrou pela primeira vez na lista da Downbeat como o melhor cantor dos Estados Unidos, ultrapassou o Bing Crosby, que era a referência de canto nos Estados Unidos na época. E em 42, ele bate de frente com o Tommy Dorsey e fala, não, eu quero seguir carreira solo. Aí o Tommy Dorsey, não, você tem um contrato comigo. E aí entra a primeira lenda urbana de Frank Sinatra, que para o Tommy Dorsey liberar ele assinar um contrato com a Columbia, o Tommy Dorsey foi coagido por um capanga da máfia que ameaçou ele com uma arma. Ameaçou o Frank Sinatra? Oi? Ameaçou o Frank Sinatra? Não, ameaçou o Tommy Dorsey. O Frank Sinatra ameaçou o Tommy Dorsey a liberar o contrato, a assinar a rescisão do contrato. O Sinatra pagaria uma grana de multa e ele liberaria o Sinatra para assinar para a Columbia e seguir carreira solo. Aí criou-se essa lenda, como o Sinatra era afilhado do Moretti, criou-se essa lenda. Isso foi parar no Poderoso Chefão. Sim. Quem viu o Poderoso Chefão e lembra do John Fontaine, o John Fontaine foi baseado nos rumores que cercavam a vida do Sinatra ao longo da carreira dele, o envolvimento dele com a máfia. Aquela cena que o Michael Corleone conta, não, o John Fontaine era afilhado do meu pai, ele mandou Luca Brasi, entendeu? Ou você tem a sua assinatura aqui no papel, tem seus miolos. O Sinatra ficou putíssimo da vida quando saiu o livro. Ele quase agrediu o Mário Puzo. Ele cruzou com o Mário Puzo no aeroporto, o Mário Puzo não conseguiu, foi o cara que escreveu o livro e depois foi o roteirista do filme, ele não conseguiu ir na cara do Sinatra. A gente vai chegar lá em outras histórias que tem no filme e tem na vida do Sinatra. Mas essa foi a primeira. De qualquer forma, o Sinatra, obviamente, nega isso de pés juntos. O Tommy Dorsey nunca confirmou isso. Nunca houve. Da boca do Tommy Dorsey nunca saiu nenhuma insinuação de que ele foi coagido. Sim, inclusive porque isso, porque no caso aí envolve a máfia, mas isso não é uma coisa tão fora do comum do bicho. Até porque os caras da musical. Os caras não precisam nem ameaçar ninguém fisicamente. O cara podia chegar, olha, se você não assinar, você vai perder lugares de Isso existe até hoje. Isso existe. Lógico. Olha, se você assinar ali, você não vai tocar errado nenhum, você não vai, a gente vai ferrar a tua vida. Isso existe. Mas aí, então, é o seguinte, aí ele vai para a Colômbia. E aí ele começa a fazer um sucesso atrás do outro. All or Nothing at All, Nancy with the Laughing Face, The Coffee Song. Ele começa a gravar compactos. E, cara, a partir daí começa a Sinatra Mania. Ele ganha o apelido de The Voice. A partir daí que ele vira o The Voice. E o fenômeno de popularidade dele chega ao auge quando ele vai fazer um show no show de inauguração do Paramount Theater em Nova York. E você só 250 pessoas viram um show. Foram as 250 que conseguiram entrar. Porque tinha 35 mil fora. Teatro de 2.500. Essa época ele já estava
relacionado com o cinema, coisa assim, não? Foi a partir daí. O primeiro filme dele é de 41. Tá. Ele tem 2 sucessos, e aí você vê que o cara realmente é talentoso. Ele vai fazer um filme com o Gene Kelly, que já era, junto com o Fred Astaire, o grande dançarino e o rei dos musicais de Hollywood. Ele faz, o primeiro filme que ele faz com o Gene Kelly é Marujos de Amor. Que Esse filme é maravilhoso. O Marujos de Amor e Um Dia em Nova York, ele faz com o Gene Kelly. Os dois. São maravilhosos. Os dois eram perfeitos porque eles conseguem, assim, é uma combinação. Porque você vê o filme, você vê assim, é óbvio, o Gene Kelly dança bem mais do que o Frank Sinatra. Óbvio, não. Mas ele aprende a dançar. Mas eles conseguem. E o Frank Sinatra tem mais carisma que o Gene Kelly, então assim, os dois combinam. É perfeito. Esses filmes são maravilhosos. Perfeito. Esses filmes são maravilhosos. E tem esse clima de Segunda Guerra, né? Isso na época era. Ali para cima. Porra, um musical com marujos. Porra. Não, eles dão. Na verdade, vou dizer, eles dão um glamour a uma coisa que não tinha glamour nenhum. Nenhum. Você era um marujo indo para a guerra, não tinha coisa. E eles dão. Porque o Frank Sinatra, quando, por exemplo, a gente falou essa brincadeira aqui no início do Rock and Roll, legal, mas o Frank Sinatra, quer dizer, não era só o Frank Sinatra. Essa época tinha isso, e o Frank Sinatra foi talvez quem mais vestiu isso, da elegância. O cara era elegante pra caramba, e não era só elegante assim, se vestir elegantemente. O cara era elegante no falar, no andar, no olhar. Com certeza. Nessa época ele ainda era. Ele teve um trabalho muito bom de marketing. Entendeu? Ele contratou, ele foi um dos primeiros caras a ter a sacação de não, vou trazer um publicitário para poder me ajudar com a carreira. Então, esse publicitário vendeu, no começo da carreira dele, o Sinatra como um cara humilde, de origem humilde, imigrante, entendeu? Amantíssimo dos pais. E ele era louco pela mãe. Respeitava muito o pai e era absolutamente enlouquecido pela mãe. Bem mãe italiana, né? Porra, mama italiana, né? Casou cedo, era pai de família. Já tinha 2 filhas na época. Né? Então, ele criou uma imagem. E aí era engraçado, porque assim, os italo-americanos, a máfia, elas gostavam, sabe? O Sinatra ajudou muito ao americano, o WASP, né, cara? O branco, o anglo-saxão protestante, a aceitar o ítalo-americano. O ítalo-americano. Sim, porque o Sinatra era aquele que tem meio esse estereótipo do ítalo-americano. Você fala, é um bom filho, um bom garoto, não sei o quê, mas é um galã, é um conquistador. Apesar de não ser um cara extremamente bonito, né, cara? Ele tinha charme, né? Ele tinha charme, exatamente. Ele era extremamente charmoso, né? Então, é o seguinte, nessa época, ele arrebenta, ele vira um ídolo das adolescentes, as meninas. Quem vê as cenas dos Beatles, sabe? A Frank Sinatra era muito... É a mesma coisa, não tem diferença. Não tem diferença. A idolatria, a histeria das fãs era igual. Ele tinha fã-clube no mundo, fã-clube. Era um negócio que surgiu com o Sinatra, porra. Aqui no Brasil, você tem... Não, mas isso aí tem origem a Bossa Nova lá na frente. A Bossa Nova, porra. A Bossa Nova surgiu... Vale Sinatra fã-clube, entendeu? Na Tijuca, né? Isso aí. Todo mundo foi fã do fã-clube. Todo mundo que vale a pena, entendeu? Mencionar da cultura carioca nos anos 50, foi membro do fã-clube do Sinatra aqui no Rio de Janeiro. Então, ele muda o cenário do entretenimento nos Estados Unidos, cara. Exatamente por isso. Muito, 70 anos antes da internet, ele cria uma base, ele cria uma rede social de fãs. Olha que coisa louca, cara. Olha como o cara via lá, sabe, lá atrás ele estava vendo o que ia acontecer aqui na frente, cara. Ele cria uma base de fãs, entendeu?
gravava ele gravava discos especialmente para os fãs, sempre gravava uma mensagem de Natal, mandava cartão, tinha uma equipe para mandar cartão postal para essa coisa hoje, gravada. Com a internet, a gente não tem essa noção. O fã-clube tinha isso, os fã-clubes conseguiam coisa assinada por ele. Então, isso era pensar que isso, no tempo do correio, você conseguia aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo um negócio assinado nominalmente pelo Frank Sinatra, era não se matava, cara. As pessoas sentiam que é a coisa do fã. O fã tem que sentir que, de alguma forma, está ligado ao artista que ele curte, né? E aí, cara, você tem uma ideia, eu estava vendo, e é o seguinte, o homem não parava de trabalhar. Ele fazia isso que eu ia te perguntar. A gente falou aqui nos filmes. Ele fez, eu andei contando, eu não consegui, quase 30 filmes, sei lá, ou mais. Cara, teve ano, depois um pouco mais à frente, que ele fez 4 filmes no ano. E 6 discos. Isso é muito louco, porque o cara não era. Ele não era, assim, vamos dizer, um grande ator, mas ele não comprometia. Não, mas ele era muito carismático. Porque o personagem. Ele tinha dotes dramáticos, cara. Então, mas assim, o que acontecia, assim, independente do personagem que ele fazia, era o Frank Sinatra. Existia. Mas todo mundo era assim, porra. Sim, todo cantor. Porra, meu amigo, o John Wayne fazia o Gengis Khan e o cara do Bang Bang era o John Wayne. Sim. Não, e ele aproveitava isso. Ele aproveitava isso. Humphrey Bogart fazia o detetive particular, fazia o barqueiro lá no Rio Congo e era sempre o Humphrey Bogart. E ele aproveitava no nível, assim, comparando, que é uma comparação estúpida, mas se a gente colocar, por exemplo, o Elvis fez isso. Só que o Elvis, quando fez isso, cedeu a uma produção que ele teve que gravar discos horríveis para justificar aquele filme. Não, o Sinatra não. O Sinatra era não. Um caipira inculto. A verdade é a seguinte, o Elvis era um caipira inculto e o Sinatra, apesar de vir de uma família humilde, sempre teve uma ambição e uma inteligência. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia muito bem como é que funcionava o show business, cara. Exatamente. Bom, aí a gente está no primeiro auge do Sinatra. Em 46, por exemplo, ele vendeu 10 milhões de cópias, em um ano só. O cara vendeu numa época em que ninguém tinha sequer um toca-disco dentro de casa. Uma porra de uma vitrola dentro de casa. Eram poucas as famílias que tinham uma vitrola dentro de casa. Ele vendeu 10 milhões de cópias, só nos Estados Unidos. Ele fez 160 apresentações no rádio. Ele cantava, em média, 8 horas por dia, porque ele fazia vários shows pequenos. E ainda fazia filme. Ele entrava no estúdio para gravar, entendeu? Não parava, era incansável. E se tornou, rapidamente, o cara mais bem pago do show business americano.
até as coisas começarem a dar errado. A imprensa sempre teve um olho muito crítico, porque ele nunca teve papas na língua para criticar a imprensa. Principalmente os colunistas de fofoca, que ele achava... Sinatra sempre disse que era a forma mais baixa de existência humana. Ele? Colunista. O Sinatra dizia isso dos colunistas. Não, o Sinatra tinha uma coisa assim... Ele era uma pessoa muito respeitosa, dizem isso, com as pessoas que trabalhavam com ele era uma pessoa humilde, mas ele não tinha uma falsa humildade, ele não jogava essa falsa humildade. Ele era arrogante, e sempre foi um cara arrogante. Exatamente. Ele nunca deixou de voltar nele. Exatamente. Quer dizer, e isso a imprensa odiava, porque a imprensa adora. A imprensa adora a falsa humildade, entendeu? Eu não sou isso, não, eu sou. Ele tinha uma colunista que era famosa, que era o Ibrahim Suede com um veneno, né? Com fel na boca, que era Luella Parsons, que fazia todo tipo de fofoca em Hollywood. E deixava os atores, deixava as estrelas no cabresto dela. Sim, sim. Porque chegava assim, olha, aqui você me dá uma exclusiva ou eu solto assim, descrição. Não, isso virou uma indústria entendeu? Da fofoca até hoje. A fofoca Exatamente. Se hoje com atores e atrizes e cantores que não são grandiosos rola fofoca, imagina naquela época. As grandes estrelas. Pois é. Você vê que você tinha trocentos gays na indústria americana de entretenimento, vários deles galãs, e a gente só foi saber que os caras eram gays depois que eles saíram de cena. Né? Então, para ter uma ideia de como é que era o controle, era rígido, das reputações, embora todo mundo soubesse. Né? Todo mundo soubesse. Então, ele começou a bater de frente. Aí surgiu, nessa época, reportagens, rumores de que ele tinha pago cerca de $40 mil, subornado um cara do exército americano para ele não ser convocado. E não tinha a ver, porque, e por incrível que pareça, ele tinha um tímpano estourado. Sim. Ele nasceu, foi um parto muito difícil, ele nasceu com fósseis. Ele tinha um lado meio ele tinha cicatrizes no pescoço, depois ele operou, e teve um tímpano perfurado no nascimento. Então, ele deu baixa no exército, e até porque, vamos combinar, né? Pelo amor de Deus, o cara era muito mais útil ao esforço de guerra americano, cantando para as tropas. Sim. Querendo, morrer lá no fronte alemão. Pelo amor de Deus, cara. Sim. Entendeu? O mundo ficou melhor com o Sinatra cantando do que no exército, porra. Então, essa história do Tommy Dorsey já tinha vindo à baila, né? Do contrato do Tommy Dorsey, aí veio essa história na máfia, e ele se apaixona pela, segundo o Jean Cocteau, o animal mais belo do mundo, a Lagarde, que era realmente, depois a gente vai botar a foto dela aqui. Isso ele estava casado. Ele estava casado. Família, aquele casamento italiano, aquele casamento machista italiano dos anos 40. Mas para a mídia ele era um. Ele tinha uma família. Não, ele era muito carinhoso com as filhas e, cara, não faltava nada, entendeu? Ele botava tudo em casa, mas era um cara que passava. Sim, metade da vida. Se juntar, entendeu? O tempo que ele passava em casa, ele passava um mês em casa e um mês trabalhando. Viajando, sabe? Ele já fazia shows em Las Vegas nessa época. Ainda não era o que se tornou depois, mas Las Vegas ainda era um destino de entretenimento incipiente, mas ele já tocava em cassino lá. Ele vivia em Los Angeles filmando, ia filmar em locação, show e... com esse ritmo de trabalho, assim, a família era... Obviamente. E ainda mais para aquela época, entendeu? O machismo imperava. Ele, é aquela coisa do marujo, né? Tem um amor em cada cais, né? Mas, assim,
era um acordo implícito, né? Aquela coisa hipócrita sabe, das gerações mais antigas em relação à inferioridade masculina. Né? Mas com a Avantgarde a coisa vazou. Podia fazer de tudo, mesmo menos que chegasse isso na minha casa, sabe, no meu nariz, e você tinha... E, cara, como católico ainda por cima, nem pensar em divórcio. Sim. Naquela época. Mas aí ele cruza com a Ava Gardner, eles se apaixonam enlouquecidamente. Ele larga a Ava Gardner, ele larga a Nancy Sinatra e vai viver um caso com a Ava Gardner, se casa com a Ava Gardner, é um escândalo. E isso afeta muito o desempenho dele como artista. Ele começa a vender menos. O novo presidente da Colômbia, depois a gente bota o nome aí, eu não me lembro do nome dele. Ele não gostava pessoalmente do Sinatra. Então, ele exigia por contrato que o Sinatra gravasse uma porção de bobagem. O Sinatra, nessa época, não tinha esse controle de 100% sobre o repertório. Ele devia discos, ele devia por contrato um X número de discos. E a Colômbia tinha o direito de chegar, não, olha, saiu essa música nova e eu quero que você cante. Sim. E cara, enquanto você tinha coisas maravilhosas, ele tem uma gravação dele, de Sweet Lorraine, nessa época, com o Nat King Cole no piano e o Coleman Hawkins no saxofone. Olha que luxo. Ao mesmo tempo, ele gravou com o cachorro, Mama Will Bach. Isso já no final do contrato, isso já sabe, nos estertores do contrato com a Colômbia, que o cara sacaneava ele. Não, agora você vai gravar com o cachorro. Isso é o único momento que o Sinatra não teve controle, sabe, 100%, sabe, controle criativo de 100% do que ele produzia. Foi o único momento da carreira dele que ele teve esse sabor. E aí ele consegue, em 49, ele rompe com a Colômbia e passa 3 anos na Pindaíba. Mas na Pindaíba mesmo, ele fica endividado. A Ava Gardner sustenta ele, o que é péssimo, entendeu, para a relação dos dois. Ela dizia que na cama era maravilhoso, mas quando eles iam para o banheiro, quando um levantava para ir ao banheiro, já tinha dado merda. E eles começavam a brigar. Os dois eram ciumentos, enlouquecidamente ciumentos um do outro. E batiam boca em qualquer lugar. O que para a imprensa era maravilhoso. O que para a imprensa era maravilhoso. Batia boca. Tá no restaurante, batia a boca. Tá na boate, batia a boca. Tá numa festa, batia a boca. Era um prato cheio para a imprensa isso. Prato cheio para a imprensa, entendeu? E ele começou a aparecer. Porque você equilibrava. O cara fazia um sucesso do cacete e aí sempre tinha um rumor de alguma coisa que podia, sabe, comprometer ele. Ele era um cara que nunca teve vergonha, nunca se omitiu e era politicamente ativo. Era um cara que, antes de se falar em direitos humanos nos Estados Unidos, em igualdade racial, era um cara que defendia isso. Aí você tem até essa contradição ítalo-americana, porque ao mesmo tempo que você tem essa influência, quer dizer, da máfia, da coisa, os italianos também ali teve, quer dizer, o anarquismo, o sindicalismo, está tudo ali naquela. Não é à toa, exatamente, não é à toa que a maior fonte de renda da máfia é o sindicalismo. É o sindicato, né? Nos Estados Unidos. Quem viu alguma coisa, quem já viu alguma coisa sobre Jimmy Hoffa, quem já viu alguma coisa sobre como é que funciona, já leu alguma coisa, já viu algum filme sobre a máfia, sabe como é que funciona. Eles vão se espalhando, mas a base, assim, a máfia começou a se consolidar nos sindicatos. Sim. Era o ponto número 1 da máfia. A gente vai chegar depois a falar da influência que esses caras tiveram lá na frente com a eleição do Kennedy. Sim. Bom, então, ele estava na merda, a Ava largou ele. Ele sofreu a suprema humilhação de ver a Ava Gardner na Espanha. Sabe, o Toreiro, né? Oi? Toreiro? O Toreiro, o Cocobês. Era de mau gosto, né, cara? Você trocar um cantor por um cara que fica espetando espada de polanha e de... Cara, mas eu não queria estar na pele dele. Você ser trocado por um toureiro deve ser... Toureiro, exatamente. Um babaca que
Fica espetando um touro. Você deve se sentir um touro. Mas, assim, por incrível que pareça, apesar de todas as brigas, eles sempre foram próximos a vida inteira. Até a morte dela, ela morreu antes dele. Até a morte dela, eles sempre foram amigos e sempre tiveram uns comebacks, eles sempre tiveram muito carinho pelo outro. Tanto que a Ava Gardner foi a avalista, foi a principal avalista, junto ao Harry Cohen, que era o chefão da Colômbia nos Estados Unidos, de conceder ao Sinatra o papel que fez a que fez a carreira dele ressuscitar, que era o papel do DiMaggio, que era a história é a seguinte: o filme em questão era Um Passo da Eternidade, que era o primeiro filme sério, entendeu, do pós-guerra, sobre o ataque a Pearl Harbor, que era um tabu nos Estados Unidos, né? É o dia da infâmia, né, cara? Sabe? É o que fez os Estados Unidos entrarem na guerra. Dizem que o Roosevelt sabia do ataque e deixou rolar porque queria que os Estados Unidos entrassem na guerra e tinha que ter um pretexto, né? Isso aí é a história. Mas era um filme, era baseado num best-seller, tinha vendido horrores, tinha um elenco maravilhoso, tipo, Burt Lancaster, Montgomery Clift, Ernest Borgnine, e você tinha um ator, você tinha um personagem no filme que era o Sinatra. Era um cabo, um soldado, eu não me lembro qual era a patente dele, italiano, sabe, descendente italiano, esquentadinho, e que morre no filme, como herói. Morre assassinado por outros. Ele morre de uma coça que outros soldados dão nele. E o filme, cara, assim, a Colômbia meteu muito dinheiro de divulgação. Era um filme para ganhar o Oscar no ano. E o Sinatra era louco para fazer. Cara, o Sinatra viu o papel e falou: cara, eu preciso disso. É a chance de eu levantar a carreira. Ele acabou fazendo o filme. Ele, por um salário irrisório, ele quase que simbólico, ele falou assim: se quiserem, eu pago para fazer o filme. Mas eu preciso fazer esse filme. O cara cedeu, porque nunca se sabe quando ele poderia ter a Ava Gardner num filme, né? E aí a outra história que aparece no Poderoso Chefão, que é a história lá da cabeça do cavalo na cama. Não me lembro se você viu o filme. Me lembro. Foi? Me lembro. Tem aquela história, o advogado vai a Los Angeles para negociar a entrada do Johnny Fontaine num filme. Ele dorme na casa do Hot Shot lá do cinema, do diretor do estúdio. E aí o cara fala: não, porque eu não vou deixar, porque ele comeu uma menina que eu era apaixonado, ele deu em cima dela, era uma menina pura, eu não vou deixar de fazer esse filme de jeito nenhum. Aí no outro dia aparece a cabeça do cavalo ensanguentada na cama do cara, entendeu? E aí ele entra no filme. Outra coisa porque não tem como, entendeu? As pessoas associaram na época ao Sinatra, porque isso não aconteceu, obviamente. Pode não ter sido a cabeça do cavalo, pode ter sido outra coisa. Não, acho que nem precisou, cara. Assim, nem precisou. Pressão, né? Ele era bom pro papel mesmo. Entendeu? Agora, curioso que ele ganha o Oscar. Né? Ele ganha o Oscar. E ele ganha o Oscar de coadjuvante, de melhor ator coadjuvante. E é interessante porque isso mostra essa retomada, que eu acho que, eu não sei se isso foi pensado, provavelmente ele teve essa estratégia. É uma retomada, vamos dizer, meio no sapatinho, porque ele não vem como melhor ator, ele vem com o ator coadjuvante crescendo, né? Então ele recupera aquela... Ele rouba, quem viu o filme, quem já viu o filme, ele rouba o filme, cara. Sim, mas é mais interessante que eles tivessem tido o melhor ator, entendeu? É uma coisa que ganha um envolvimento ali, entendeu? De crescer. Com certeza. De não ser uma coisa, Frank Sinatra voltou. Né? Assim, uma campanha não parece uma campanha para a volta de Frank Sinatra. É uma coisa naturalmente. É uma coisa natural. Assim, ele tinha ficado no ostracismo
durante 3 anos praticamente e aparece no filme e estoura no filme, estoura mesmo, né? E isso coincide com, para mim, sabe, o ápice da carreira dele, talvez o ápice da música na primeira, sabe, da música popular americana, que é o contrato dele com a Capitol. E aí a gente vai... Aqui é outro capítulo que a gente vai se deliciar para contar. E, bom, nesse momento que ele que ele sai que ele assina com a Capitol, ele volta a fazer sucesso no cinema, que ele tem essa ressurreição na carreira, mas é uma ressurreição mesmo. A gente vai entrar no momento mais fascinante, sabe, do Sinatra como cantor. Só que o assunto é muito longo, a gente vai ter que dar uma cortada agora aqui, e a gente vai seguir na semana que vem com a parte 2 desse programa, porque um só não vai dar jeito, não tem como contar a história desse cara em um programa só. Vocês sigam lá o Spotify, que a gente vai estar com as músicas lá, e assim, falar sobre Frank Sinatra não adianta, o negócio é escutar. Sigam aí, ajude a divulgar, e semana que vem a gente continua essa história.